Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste sábado, dia 9 de abril, o Evangelho João, capítulo 11, versos 45 ao 56. Muitos judeus tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus havia feito. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram então o sinédrio e discutiam: que vamos fazer, visto que este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele. E os romanos virão destruir o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada. Não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, mas foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muitos da região tinham subido a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Procuravam Jesus e no templo comentavam uns com os outros: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Até aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, ele é muito sugestivo para a nossa meditação. Primeiro, depois que Jesus sai da casa de Marta e Maria, qual é o sinal que Jesus tinha realizado? A ressurreição de Lázaro. Muitos foram contar para os fariseus que Jesus estava fazendo coisas maravilhosas. Muitos acreditaram em Jesus e isso gerou uma inveja. Isso gerou um ciúme. E eles disseram: temos que dar um fim neste homem, porque ele está realizando muitos sinais. Que coisa triste. Ao invés de eles ficarem felizes, que bom que Deus tem operado milagres, que a mão de Deus está agora nos protegendo, nos guiando. Deus está caminhando conosco. Mesmo que eles não compreendessem tão bem quem é Jesus, mas não foram capazes de reconhecer a mão de Deus nas ações de Jesus. Não foram capazes de reconhecer a presença de Deus, mesmo nas boas obras que Jesus realizava. O Evangelho não para por aí. Eles reúnem as autoridades para dar um fim em Jesus e decidem matar Jesus. A partir daquele dia, decidiram matar Jesus. Olha, nós vamos escutar nessa semana que entra que Jesus foi levado de tribunal a tribunal. Foi levado a Anás, foi levado a Caifás, foi levado a Pilatos.
Mas para quê? Que julgamento é esse, se ele já estava condenado? Quantas vezes hoje isso se repete? Nós condenamos as pessoas sem antes mesmo de escutá-las. E depois encontramos um pretexto para justificar a nossa condenação. Mas aqui, em meio a tudo isso, tem uma profecia que diz para nós algo muito profundo. Caifás, sumo sacerdote, diz: não é melhor que um morra por todos? E o evangelista nos lembra: sendo sumo sacerdote, ele profetizou o significado, o sentido da morte do Senhor. Jesus morreu para salvar não só a nação de Israel, mas morreu para unir e reunir os filhos de Deus dispersos. Queridos irmãos, queridas irmãs, a unidade da igreja é a grande missão que nós precisamos trabalhar por ela hoje. Porque enquanto tem uma pessoa dispersa, fora do caminho de Deus, fora da vivência da fé, mostra que ainda não cumprimos totalmente a missão de Jesus. Porque ele morreu não somente pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos. E cada vez que nós nos reunimos na liturgia, na igreja, nós lembramos disso. Por isso que o altar da Eucaristia é o ponto da unidade da igreja. Essa semana que entra, nós vamos celebrar na Quinta-feira Santa, a instituição do sacerdócio, onde o presbitério se reúne com o bispo para uma grande celebração de renovação das suas promessas sacerdotais e a bênção dos santos óleos. Por quê? É no altar da Eucaristia que nós compreendemos a unidade da igreja. Assim como o pão e o vinho, pela bênção e ação do Espírito, formam o corpo de Cristo, nós que comungamos deste corpo, formamos também uma só igreja, um só corpo. Queridos irmãos e irmãs, vamos estar, a partir de amanhã, entrando na grande semana com Jesus. Claro, ele já foi condenado, mas vamos vivenciar com ele esse caminho até o Calvário, essa via sacra. Mas peçamos a ele a graça de criarmos leis mais justas, que as nossas autoridades e que nós mesmos não condenemos as pessoas antecipadamente, mas que possamos primeiro escutá-las. Que não deixemos a inveja nos cegar de perceber os sinais de Deus entre nós e que possamos vencer as divisões, porque Cristo morreu para reunir os filhos de Deus dispersos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.